e que cada um, Senhor Deus, vai ficar com a sua atenção envolvidas na tua palavra, porque a tua palavra nos envolve, a tua palavra nos transforma. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu me sinto lisonjeada de poder estar aqui, queridos. Aprove ao Senhor que hoje eu pudesse compartilhar uma palavra com vocês da parte de Deus, né? Que Ele trouxe ao meu coração, direcionada pelo Espírito Santo, e vocês podem crer que sempre é assim. Cada um que vem aqui ministrar a palavra se esmera, busca, ora, para que o Senhor realmente traga a palavra para cumprir o propósito dele, né? A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela cumpre sempre o propósito, não é? Então isso é maravilhoso. Então, direcionada pelo Espírito Santo e sob a autoridade dos meus pastores, pastora Lírio e pastora Marli, e pastor Ney e a pastora Tamara, né? Eles são autoridade sobre a minha vida, e por isso aprova o Senhor que através deles eu pudesse estar aqui. Glória a Deus, aleluia. É tão maravilhoso, queridos. Eu creio que assim o Senhor se agrada tanto quando nós estamos num ambiente como esse para adorá-lo, não é verdade? A palavra de Deus diz que na união dos santos que o Senhor derrama a bênção. Então, quando nós estamos unidos aqui, não é? Para buscar a presença do Senhor, Ele derrama a bênção sobre a sua vida, e Ele derrama a bênção sobre a sua casa, Ele derrama a bênção sobre a nossa família. Queridos, isso é tão maravilhoso, porém nós temos que assumir isso em nós. Nós temos que crer e buscar, né? Então eu quero assim fazer uma breve apresentação. Prometo a vocês que eu quero cumprir direitinho com o meu tempo aqui. Vou ficar de olho no relógio, no puxão de orelha dos pastores ali. E vamos conhecer um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Vou fazer uma pergunta. Quem tem dupla cidadania aqui? Quem tem dupla cidadania? Eu tenho. Eu tenho. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. Amém? Então nós temos dupla cidadania, queridos. Não é? Nós temos a cidadania de brasileiros. Tem alguma outra pessoa no nosso meio que tem uma cidadania que não seja brasileiro? Venezuelano, haitiano. Uau, olha só. Então, a nossa cidadania brasileira, né, para que você conheça os seus direitos e deveres, para que você conheça a sua conduta como cidadão, você tem que conhecer ou saber que existe uma carta magna. Qual é a carta magna dos brasileiros? A Constituição. A Constituição é que baliza os nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. E como cidadãos do céu? Essa palavra. Essa é a nossa Constituição. É através da palavra, queridos, que nós somos norteados para a presença de Deus. É através da palavra que Ele nos instrui no caminho de fé. É através da palavra que Ele nos alimenta. É através da palavra que Ele diz quem eu sou, quem você é em Cristo Jesus. É aqui a nossa fonte de sabedoria. É nesta palavra. Então nós temos todos, posso dizer, dupla cidadania. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É a palavra que diz, queridos, que a nossa cidade está nos céus. Nós estamos aqui temporariamente. Nós estamos aqui para um tempo breve, né? E neste tempo breve aqui, Ele quer fazer de você um cidadão do céu, cheio da graça, cheio de presença, cheio de amor, cumprindo o ID dEle, cumprindo a sua palavra. Queridos,
nós podemos despertar para essa palavra e sermos cheios da presença do Senhor como cidadãos dos céus. Aleluia! Bom, também tem esse versículo que eu acho muito interessante para trazer para esse contexto, que está em 2 Coríntios 5:20. Olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que somos embaixadores. Diga comigo, embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, o que é um embaixador? É uma pessoa que representa a sua nação. Nós estamos aqui representando Jesus. Nós estamos representando aqui o céu. É a palavra que diz, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Através da nossa reconciliação com Deus, Ele nos fez cidadãos dos céus. Isso é maravilhoso, queridos, isso é grande demais. Isso é poderoso. Eu me alegro no espírito quando eu leio uma palavra como essa. Nossa, quem sou eu aqui na fila do pão? Mas Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele me trouxe para Ele. E Ele me fez ser filha e Ele me fez ser cidadã do céu. Assim como foi contigo, meu querido irmão, minha irmã. Bom, se a nossa cidade é o céu, se nós somos embaixadores de Cristo aqui nesse mundo, através da sua palavra, né? De que forma que nós vamos entender qual é a nossa identidade em Cristo? Como você vai entender a sua identidade em Cristo? E você precisa saber. Nós, como cidadãos dos céus, precisamos compreender qual é a nossa identidade em Cristo. E como que nós vamos aprender isso? Através da nossa constituição celestial, que é a palavra de Deus. É por aqui, queridos, que você vai saber qual é a sua conduta a partir do momento em que você se tornou um cidadão do céu. É a partir da palavra de Deus que Ele vai te ligar, encaminhar, né, pelo caminho dEle, de forma a você entender qual é o propósito da sua vida aqui nessa terra, por que você está aqui, para onde que você vai. Então é importante nós conhecermos a nossa identidade, porque nós temos uma responsabilidade. Somos embaixadores de Cristo. Nossa, nós temos uma responsabilidade de mostrar para o mundo quem é Cristo. O que é o céu? Como o Senhor Ele liberta, de que forma que as pessoas possam se chegar a Ele. No Salmo 119, 97, o salmista disse: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Essa palavra tem que estar no nosso coração, para que realmente nós tenhamos desejo de meditar na palavra do Senhor todos os dias. E na medida em que nós vamos conhecendo a palavra dEle, conhecendo a nossa identidade em Cristo, nós vamos crescendo em sabedoria e conhecimento. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Cristo. Queridos, a melhor maneira de se entender um livro é conversando com o seu autor. Sabe, quando você quer conhecer aquele autor, você lê ali a orelha do livro, você quer saber, né, quem é esse autor? Quem que escreveu algo tão bacana nesse livro, né? Uma autobiografia, quando você lê, você quer saber quem é essa pessoa, né? Então, é conversando com o autor. E eu quero dizer para você, Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo é o tema principal deste livro. E o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras Sagradas. Queridos, não tem erro. Não tem como a gente não aprender, não tem como a gente não se alegrar lendo esta palavra e conhecendo a nossa identidade em Cristo. Todos aqui comigo? Ok? Tem muitas folhas por aqui, tá, queridos? Mas eu prometo que eu vou me alinhar com o horário. Tá bom, queridos? Então, olha só agora que eu vou falar para vocês que tema que nós vamos trabalhar. Mas vamos obedecer o horário, eu vou repetir.
Vamos lá, o tema: desconstruindo sofismas. Uau! Desconstruindo sofismas. O que é mais fácil, construir ou desconstruir? Daí é um achismo da minha parte, uma opinião. Eu acho que é mais ruim desconstruir. Dá pó, dá sujeira, a gente protela, não é? Nossa, mas tirar isso daqui. Não sei se alguém aqui já fez reforma morando na casa. É um caos, é muito ruim, é muito difícil. Agora, queridos, nós precisamos desconstruir sofismas na nossa mente. Será que é difícil? É. Porque foi construído devagarinho, aquilo foi tomando parte da nossa mente, aquilo foi tomando parte do nosso coração. E agora nós precisamos desconstruir para conhecer a verdade sobre nós, a verdade sobre Jesus. Então, desconstruindo sofismas. Olha o que fala a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Essa tradução fala sofismas e por isso que eu pedi para que seja essa. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas que nós guerreamos, né? Não são carnais. Não, queridos, nós não temos armas carnais que possam ir contra o nosso inimigo espiritual. Nós não temos, né? Então, da nossa milícia, as nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo, aqui nesse contexto, estava preocupado com a igreja de Coríntios, né? Ele estava preocupado porque estava se levantando falsos profetas, pessoas que estavam falando inverdades a respeito do evangelho, pessoas que estavam dizendo que podia ser de qualquer jeito, relativizavam o evangelho, dizia que poderia ser de qualquer maneira, e Paulo estava preocupado por quê? Porque esses sofismas ali, eles são uma forma de desviar o povo da verdade, do caminho. Quer ver? Vamos ver o conceito do que significa sofismas? Olha o conceito. Sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de engano. Resumindo, sofisma é uma verdade, é uma mentira com cara de verdade. Queridos, sofisma, eu vou repetir, é uma mentira com cara de verdade. E eu quero transitar nessa palavra e perguntando, será quais mentiras, quais sofismas, né, têm entrado no nosso coração, no nosso pensamento? Como que o inimigo tem trabalhado no nosso coração para colocar na nossa mente uma mentira com cara de verdade? E nós precisamos lutar contra isso, né? Então, para que eu não seja induzida a esse erro, para que eu não seja contaminada com esses sofismas, para que eu não seja induzida a acreditar num evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus, eu preciso conhecer a minha identidade em Cristo. Então, o número 1, para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, qual é a minha identidade em Cristo? Qual é? Queridos, essa palavra, ela já foi repetida bastante tempo aqui, bastante vezes aqui. Esse versículo que eu vou ler agora. Mas eu creio que o Senhor está querendo trabalhar com a Igreja Resgate, com nós aqui, para que nós realmente tomamos posse
da nossa identidade em Cristo, para que nós possamos tomar um posicionamento diante da palavra que ela é para nós. Diz assim Efésios 2:6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade, nós estamos com Ele. Aonde nós estamos assentados? Nas regiões celestiais. Nós temos dupla cidadania através de quem? De Jesus. Nós estamos com Ele. Isso tem se repetido nas ministrações aqui. O Senhor está falando sempre conosco. Você está comigo, assentado nas regiões celestiais, à destra do Pai. Através do quê? Através do novo nascimento, através da nossa decisão em viver com Cristo. Eu quero reforçar para vocês aqui que Jesus não é um plano B para você. Jesus não é um plano B para mim. Jesus é o plano principal. Quer ver? Vamos ler? Será que daria para você colocar Apocalipse 13:8 ali para mim, por gentileza? Apocalipse 3:8. Eu queria que você não se preocupasse com o contexto aqui. Sim, nós não podemos tirar um texto fora do contexto. Mas, necessariamente aqui, depois de você na sua casa, pode ler o contexto todo. Mas eu queria ficar com a parte B, quer ver? E adorarão, ou seja, vão adorar a ele, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus morreu? Desde a fundação do mundo. Jesus não é um plano B para você. A sua identidade em Cristo não é a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, Deus teve um projeto que tem início, meio e fim. Então, olha só. Quem é o Cordeiro? Jesus. Jesus sempre foi o meu e o seu principal plano de salvação. Plano de salvação perfeito, queridos. Não é porque na nossa caminhada, agora eu vou ter que dar um jeito. Agora eu vou trazer a Ivone aqui para o projeto, porque ela não tem mais jeito. Ele não foi nos inserindo no projeto dele com base nas nossas fraquezas, não. Nas nossas debilidades, não. Quando que ele inseriu nós no projeto dele, que já é para nós desde o princípio? Quando nós nos entregamos, quando nós nascemos de novo, quando nós cremos. Então Jesus foi o nosso plano A de salvação, queridos. E nunca pense que Jesus é um plano B na sua vida. Porque desde o princípio, quando o Senhor já estava ali, com Deus, com o Espírito Santo, formando todo este projeto fantástico de salvação, ali Jesus já tinha sido morto. Porque Ele sabia que Ele ia precisar morrer por mim e por você. Então não é algo que foi com o tempo. Então como nós acessamos essa posição em Cristo? João 1:12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a minha identidade e a tua identidade em Jesus. Através de Jesus, nós fomos chamados filhos de Deus. Nós temos que crer e a nossa identidade vai se formando nele. Não é maravilhoso demais? Queridos, isso é grandioso demais. É maravilhoso demais. Às vezes eu digo, Senhor, se revela a mim. Eu tenho até medo de ser muito. Porque é tão grande esse amor. É tão profunda essa palavra. Ele te faz ver o que você é para Ele. E o que nós somos nele. Isso é fantástico. Talvez, queridos, a resistência de nós nos aplicarmos e nos conhecermos ao Senhor, talvez seja
Pelo medo, pelo o que confronta em nós. Porque na medida em que você vai se conhecendo em Jesus, você vai percebendo, opa, eu tenho que mudar aqui, essa não pode ser uma conduta para quem vive com Jesus. Opa, aqui eu tenho que fazer uma outra mudança. E talvez a nossa resistência, com o passar do tempo, ou no tempo passado, porque agora nós estamos aprendendo mais, certo? Você concorda? Então, talvez no passado a nossa resistência foi essa, de conhecer realmente a verdade de nós mesmos em Cristo Jesus, né? Porque o Senhor vai te mostrando, o Espírito Santo vai te ensinando. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E na medida em que você vai lendo a palavra, que você vai se conhecendo, que você vai conhecendo a sua identidade em Jesus, o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não é tremendo? É maravilhoso. Olha o que diz ainda, né? Quem somos em Jesus? 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita. Gente, maravilhoso demais. Aplaude ao Senhor. É lindo demais. Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a sua identidade, você é exclusivo de Deus, isso é maravilhoso. Grandeza, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conhecendo a nossa identidade, para que de fato nós não aceitemos qualquer inverdade, ou seja, mentira com cara de verdade sobre nós. Porque nós já somos eleitos, porque nós já somos geração eleita, porque nós já somos um povo escolhido por Deus. Então, é a nossa identidade em Cristo Jesus que faz com que eu saiba quem eu sou e para onde eu estou indo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, com toda a certeza e por experiência. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, para onde nós estamos indo, nós não temos medo de nada. Nós não temos medo, queridos, nós não temos medo da morte, nós não temos medo de enfermidade, nós não temos medo de problemas, nós não temos medo de levante de Satanás sobre as nossas vidas. Nós não temos medo, porque nós sabemos quem somos em Cristo e para onde nós estamos indo. Isso é poderoso, queridos, isso faz a diferença na sua vida diária. E você precisa assumir essa posição que você tem em Cristo, para que você possa realmente viver as promessas de Deus na sua vida. Porque é através de Jesus que nós acessamos as promessas de Deus para a nossa vida. É só através dele. E na medida em que nós vamos conhecendo quem somos, nós vamos acessando. Aleluia. Está tendo entendimento? Aleluia, isso é maravilhoso. Então, queridos, nenhuma mentira com cara de verdade irá se alojar na nossa mente, porque nós sabemos quem somos, para onde nós estamos indo, quem somos em Jesus. Nada, queridos, que vão falar a seu respeito vai se tornar uma verdade na sua mente, porque a verdade está aqui. Essa é a nossa constituição, é aqui que eu sei quem eu sou. E o Senhor quer te ensinar, o Senhor quer te levar pelos caminhos da compreensão de quem você é. Número 2. Olha só. Agora na minha posição em Cristo, né? Eu já estou em Cristo, eu conheço a verdade sobre a minha identidade em Jesus. Eu conheço as verdades da palavra a meu respeito. Quais são as armas que eu posso usar na minha posição em Cristo? Que armas eu tenho para militar contra o poder das trevas? Que armas são essas? Porque eu preciso militar. Queridos,
nós precisamos estar imbuídos destas armas, nós precisamos ter conhecimento dessas armas, porque nós vamos viver os dias maus. Isso aqui não significa que nós estamos lendo, aprendendo com o Espírito Santo que não vai ter os dias maus. A palavra de Deus diz que vai ter o dia mau. A igreja vai ser perseguida, não é verdade? E como que nós vamos estar preparados para viver isso? Através do conhecimento da palavra de Deus, de quem somos em Jesus. Então eu preciso conhecer essas armas, né? E eu queria que, ainda dá tempo um pouquinho, de nós falarmos um pouquinho sobre essas armas. Efésios 6, 14 e 18. Paulo, aquele homem abençoado, cheio da presença do Senhor, olha só o que ele listou para nós aqui de armas, para que nós pudéssemos, né, pegar essas armas e lutar. Tem aí, queridos? Vamos lá, Efésios do 6 ao 14. Assim permaneçam firmes, cingindo-se como o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Vão prestando atenção em cada arma. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. Não, eu vou ficar só até ali, porque eu queria rapidinho falar sobre o que Paulo, que foi fantástico, ele fez uma comparação com as armas dos soldados romanos para nos trazer as verdades sobre as armas que os soldados de Cristo possam usar. Isso é fantástico, é maravilhoso, queridos. Olha só como ele nos abençoou com essa palavra. Então, o Paulo utiliza, né, dessa forma para que nós possamos entender a armadura de Deus sobre a nossa vida. Então é muito importante nós conhecermos as armas espirituais de que dispomos para vencer o inimigo das nossas almas. Queridos, isso é muito importante. Olha o que Paulo diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto que ele fala aqui, né, que é colocado nos lombos, é o que dá firmeza ao quê? A armadura. Então, o que é isso? É a palavra de Deus, é a verdade que nos dá sustentação e firmeza. Ele está dizendo aqui, através deste cinto, que ele fez uma analogia com a armadura do soldado, ele está dizendo, olha, este cinto representa, né, a verdade que nos dá sustentação, que é a palavra de Deus. Vamos rapidinho aqui. Vestida a couraça da justiça. A couraça é a peça que cobre o coração e o abdômen do soldado. Olha que coisa linda. O Senhor nos protege com o seu manto de justiça. Isso está lá em Isaías 61:10. O Senhor nos protege com o seu manto. E Paulo falando aqui dessa couraça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados que protegem os pés dos soldados são fortes e apropriados. E o Deus da paz, olha o que diz a palavra de Deus, e o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Nós podemos pisar nele, porque nós já temos esses calçados, porque o Senhor nos deu como arma. E você pode usar diariamente, em todo momento. Ele não tem força na minha vida. Você pode pisá-lo. Você pode dizer, você não tem autoridade na minha vida, porque você é falido, porque você já é destruído. Então, nós podemos usar
a palavra de Deus. Olha o que diz Lucas 19, 10 e 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É isso que a palavra diz, queridos. Tome posse. Assuma isso na sua vida. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são esses dardos? Ataques espirituais que visam enfraquecer a fé e afastar as pessoas de Deus. Dardos, olha, está vendo? Na tua família tem doença. Olha, está vendo o que aconteceu com os seus negócios? Olha, está vendo como as pessoas não gostam de você? Olha, está vendo como você não é aceito no seu local de trabalho? Dardos inflamados para enfraquecer a sua fé. Mas agora você já conhece a sua identidade em Cristo, e isso não vai fazer efeito na sua mente. Abrace, queridos, essa informação que a palavra de Deus te traz, para que você possa realmente viver tudo aquilo que já está liberado no mundo espiritual para você. A palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada, queridos, a espada que ele fala aqui, é a arma de ataque do soldado. Com ela, o soldado golpeia o inimigo. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é a espada que Jesus usou para vencer o diabo. Quando o diabo veio fazendo promessas para Jesus. E ele falava versículos da palavra, porque ele conhece a palavra toda. E ele falava dos versículos, o que Jesus usou? A palavra. Ele devolvia para Satanás a palavra. Mas dentro de um contexto, Satanás falava as palavras todas fora do contexto. Mas o Senhor Jesus, ele podia dizer, não, eu sou o Salvador, sai daqui, Satanás, tu não tem nada a ver comigo, vai embora. Mas ele pegou a espada e ele devolvia para Satanás com a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Em João 2,14, o apóstolo João diz, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Glória a Deus, o soldado, ele precisa desse preparo. Ele precisa, e Paulo está falando aqui do quanto o soldado precisa do preparo físico para que ele possa guerrear contra o inimigo. Eu vou rapidinho falar da minha experiência. Queridos, quando você vai para uma academia, que é o que eu estou fazendo, você chega lá, você faz a sua inscrição, você paga lá e o pacote e tal. Aí você, já faz um tempo, 1 ano que eu estou lá, aí você fica olhando aquelas pessoas se exercitarem. Você chega lá, tem vários aparelhos para que você possa usufruir deles para a sua performance física, para o desenvolvimento dos seus músculos, não é? Mas eu entrando lá e ficando assistindo, aquilo vai fazer diferença para mim? Não. E a gente sempre procura o mais fácil, né? Então, para onde eu vou? Para a esteira. E a esteira fica assim, no altinho. Tem uma irmã em Cristo aqui que faz comigo também lá. A esteira fica um pouquinho mais alta. E eu fico lá observando aquelas pessoas cheias de músculo, bonitas, desenvolvidas. Mas o que elas estão fazendo? Esforço nos aparelhos. E eu fico lá na minha esteira, olhando para os aparelhos, eles olhando para mim. Eu fico meio desconfiada, não sei se eu vou cair desse lugar, se eu vou dar conta de levantar esse peso, sei lá. E aí eu fico ali na minha esteira, sempre falo para o professor, olha, semana que vem eu vou obedecer o programa que você fez para mim. E eu fico protelando, só observando, como ficam bonitos. Mas eles se exercitam nos aparelhos certos. Nós precisamos da palavra para desenvolver todos os nossos músculos espirituais, queridos.
Não é só lendo um versículo da caixinha da promessa. Não é só sendo superficial na palavra de Deus. Você precisa se aprimorar, buscar o conhecimento, conhecer estas verdades que nos libertam dos sofismas. Entende? Então é ali que você vai desenvolvendo a sua musculatura. E para finalizar, e o pessoal já pode subir. O terceiro, bem rapidinho, quero dizer para vocês que a palavra de Deus, o próprio Jesus, é que nos leva para o lugar do favor de Deus. A igreja está trabalhando esse tema esse ano. E nós precisamos, queridos, nos apossar da identidade que nós temos em Jesus. Nós precisamos assumir essa posição em Jesus, para que de fato nós possamos encontrar o Senhor Deus é favorável a nós, mas nós precisamos acessar Ele através do nosso posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, né? A gente já ouviu mensagens aqui, a pastora Tamara já trouxe a respeito, mas eu queria dizer para você, o povo de Israel, na medida em que ele caminhava, quando você observa a palavra de Deus lá no Velho Testamento, você observa que este povo, ele tinha um tempo realmente que ele cria em Deus, ele adorava a Deus, estava tudo bem. Daqui um pouquinho vinha um rei idólatra, um rei que não adorava a Deus, um rei permissivo nos comportamentos do povo, e o pecado de novo já ia dominando aquela nação, e de novo o povo saía dos caminhos do Senhor. E assim o Senhor foi fazendo alianças com o povo, desde a aliança adâmica, que nós não vamos falar sobre isso, mas ele foi de novo fazendo novas alianças, porque o povo sempre saía dos caminhos, porque eles se perdiam com as mensagens que vinham, que não era de acordo com a palavra de Deus. Sim, o Senhor fazia de novo alianças, mas eu quero dizer para você que é retrocesso a gente voltar para trás. E a palavra de Deus diz que Ele não se agrada daquele que retrocede. Ele quer que nós avancemos. Na palavra, no conhecimento, na sabedoria. Ele quer que nós vamos avançando, crescendo. E cada vez mais do conhecimento da palavra dEle e o que nós somos nele. Precisamos avançar, permanecer no caminho do favor de Deus. Onde é esse caminho? É na sua presença, na leitura da palavra, conhecer as verdades e ouvir o Espírito Santo. Onde é o lugar do favor de Deus? O lugar de governo, de autoridade, né? De ousadia, de intrepidez, este lugar de força, de coragem. É este lugar que você pode estar, queridos. Também um lugar de humildade, de sabedoria, de entrega e confiança. E eu posso garantir para você que desse lugar emana graça, emana justiça, emana misericórdia. E é neste lugar que eu e você precisamos estar. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Somente a Ele que nos dá a oportunidade de conhecê-lo mais.